Paz seja convosco, irmãos, amém? Tudo bem? Que bom. Você pode se colocar em pé um minuto, queridos? Graças a Deus, é muito bom estarmos na casa do Senhor. Estamos no mês de setembro e o ano está acabando. Como passa rápido, não? O tempo passa muito rápido, mas a Bíblia nos garante que o Senhor continua cuidando de nós a cada dia. Nós que servimos ao Senhor, o Senhor cuida de cada um dos nossos dias e nos fortalece. Levante as suas mãos para os céus, bem alto. Você tem um minuto de gratidão ao Senhor? Pelo que você é grato a Deus nessa semana que se passou. A Bíblia diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com ações de graças. O que você tem para agradecer? O que Deus tem feito na sua vida? O que tem acontecido nesses últimos meses? O Senhor tem te surpreendido, o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem respondido orações, o Senhor tem usado do seu poder, da sua glória, da sua majestade para transformar até mesmo as suas derrotas em bênçãos, as suas dificuldades em vitórias, as quedas em novos recomeços. Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de novas oportunidades, Deus é um Deus que está sempre interessado no bem-estar do seu povo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, a sua fidelidade, ó Senhor, dura de geração em geração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, por estas portas abertas nesse lugar, por cada uma das células, ó Deus, pelos líderes, pelos discipuladores, pelos discípulos, por aqueles que frequentam as células, ó Pai, por aqueles que ainda vão frequentar as células. Pai, nós temos profetizado, ó Deus, uma célula em cada quarteirão de Pirapozinho, e nós já queremos te agradecer, ó Deus, porque um grande avivamento está acontecendo, porque coisas extraordinárias estão acontecendo, porque milagres extraordinários estão acontecendo, porque vidas, ó Deus, estão sendo resgatadas, casamentos estão sendo fortalecidos, famílias estão sendo abençoadas, pessoas estão crescendo, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nós nos alegramos nessa noite, ó Deus, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos nessa noite, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Para a honra e glória do teu nome nós oramos. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor bem forte nessa noite. Mais forte é para o Senhor, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Exaltado entre as nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, bendito seja o nome do Senhor. Dá um sorriso para quem está do seu lado e um abraço bem apertado nele e fala: você é mais que vencedor em Cristo Jesus, queridão. Isso, dá um abraço bem apertado, fala: olha, que bom que você veio, como é bom te ver aqui nessa noite. Que bom que você trouxe a sua família, que bom que você trouxe seus amigos, que bom que você trouxe seu coração, sua alegria, que bom que você está aqui nessa noite, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, como é bom estarmos na presença do Senhor. Muita gente gostaria de estar aqui, mas não pode. Muita gente gostaria de ter essa alegria, essa liberdade que nós temos, mas infelizmente não tem. Que bom que você está aqui nessa noite, graças a Deus. Queridos, o Senhor colocou algo no meu coração para nós compartilharmos essa noite. Esses dias atrás eu estava no estacionamento, esperando alguma coisa que eu não me lembro muito bem o que, e aí liguei o rádio e comecei a mudar de faixa num domingo de manhã, e aí tinha um pregador lá, uma pessoa pregando. E aquelas palavras me chamaram a atenção porque ele estava falando sobre comunidade, sobre igreja. E as palavras daquele homem eram as seguintes: quando você vai na igreja, você não precisa se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado. Aquilo acendeu uma luzinha no meu coração. Quando você vai à igreja, você não tem que se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado, você não precisa ter relacionamento com essas pessoas,
porque na comunidade é cada um por si, e cada um se relaciona com Deus do seu jeito, da sua forma. E eu comecei a achar meio estranho aquele discurso, e o discurso foi indo, e foi piorando cada vez mais. Eu não quero perder tempo falando sobre isso, mas o fato é que havia claramente uma heresia, uma distorção do que é evangelho nas palavras daquele homem. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente descobre que logo depois de Jesus, já haviam muitas heresias, muitas filosofias humanas, muitas interpretações distorcidas da palavra. Portanto, nos nossos dias não é novidade ver no rádio, na televisão, pessoas se dizendo pregar a palavra de Deus, mas quando você passa pelo crivo da palavra de Deus, você descobre que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que de fato é uma igreja? O que de fato é uma comunidade dos santos? O que de fato é o corpo de Cristo? O que de fato é esse ajuntamento chamado eclesia ou assembleia que nós tanto prezamos nos nossos dias? O mundo tem tentado levar as pessoas ao individualismo. Sim ou não? As pessoas estão preocupadas consigo mesmas, as pessoas estão preocupadas com as suas carreiras, com o seu dinheiro, com o seu bem-estar. E na maioria das vezes, lá fora, no mundo, as pessoas estão mais preocupadas em passar por cima uma das outras e tomar o máximo de proveito possível disso. Elas querem crescer, querem aparecer, mas não importa como. No reino de Deus não é assim. Fala comigo, no reino de Deus não é assim. Quando você vai no livro de Gênesis, você pega a primeira frase no livro de Gênesis, está escrito lá, Breshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. E lá o nome usado para Deus é Elohim. Eu não sei se você sabe, mas Elohim, o nome de Deus, é plural, não é singular. O nosso Deus é um Deus comunidade. O nosso Deus é um Deus família. O nosso Deus é um Deus relacionamento. Deus olhou para si, para a Trindade Santa e falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não semelhança física, mas semelhança moral, semelhança ética, semelhança espiritual. Capacidade de relacionar-se com Deus e com o próximo. A vontade de Deus é que nós sejamos uma comunidade. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso. Não precisa se esforçar muito para descobrir na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a vontade de Deus é que nós não venhamos a matar uns aos outros, a destruir uns aos outros, a brigarmos uns com os outros, a fazer todas as atrocidades que a gente tem visto em todos os lugares. Pior ainda, alguma coisa que se diz igreja, dizer que nós não devemos nos preocupar uns com os outros, que nós não devemos amar uns aos outros, que nós não devemos nos relacionar uns aos outros, está completamente fora da palavra de Deus. 64 vezes no Novo Testamento, só no Novo Testamento, 64 vezes aparece a palavra uns aos outros. Diga comigo, 64 vezes. 17 vezes a Bíblia insiste no mandamento amai-vos uns aos outros. Dá um sorriso bem bonito para quem está do seu lado e fala assim, você tem que me amar, querido. Não adianta, você pode tentar, você pode querer fugir, você pode não gostar do meu nariz, você pode não gostar da minha voz, você pode não gostar do perfume que eu uso, mas a Bíblia diz que você deve me amar. Amém, queridos? Quem ama um ao outro aí? Levanta a mão assim, bem alto. O amor é o dom maior. O amor é o dom maior. 32 passagens bíblicas nos ensinam como deve ser este amor. Como é que nós devemos amar uns aos outros. Então a Bíblia fala muito sobre a importância dos relacionamentos. Diga assim comigo, vida em comunidade. Quem tem família aqui? Fala assim, a minha família é uma bênção. É ou não é? É uma benção. A gente tem uns ranca-rabo lá de vez em quando, sim ou não?
Ah, é sim, com certeza. A gente não gosta das mesmas cores, a gente não gosta das mesmas comidas, a gente não gosta dos mesmos lugares. Nós não somos iguais, mas nós somos família. E a família é o lugar mais importante onde Deus nos colocou. Tudo pode dar errado na vida, mas o seu porto seguro vai ser sempre a sua família. Sim ou não? A família é sempre o seu porto seguro. Todas as vezes que acontecer qualquer problema, filhinho, filhinha, corre para os braços do papai e chora. Eu errei, me perdoa, me ajuda, me socorre. E é assim porque é família. Agora, a vontade de Deus é que nós, como comunidade, sejamos também família. E eu vou provar isso nesta noite. A Bíblia fala sobre mandamentos recíprocos. Fala comigo, mandamentos recíprocos. Quem está com calor, diga amém. Quentinho aqui, né? Eu não sei porque eu inventei de trazer essa camisa eu não consegui nem dobrar a manga dela, ficou feio, então eu tive que ficar assim mesmo. É para esquentar um pouquinho mais. Por isso eu vou beber bastante água. Queridos, mandamentos recíprocos. A Bíblia fala sobre algumas categorias de mandamentos recíprocos e fala sobre a importância deles. Por que é que eles são importantes? Bom, mandamentos recíprocos têm a ver com as nossas atitudes a serem tomadas uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos amar, a Bíblia fala para que nós amássemos uns aos outros, não que nós amassemos uns aos outros. Você não deve amassar ninguém, você deve amar todas as pessoas. Os mandamentos têm a ver com atitudes, e a gente não precisa de muito esforço para entender biblicamente essas atitudes que nós vamos falar, algumas delas nessa noite. Não vou passar pelas 64, você pode ficar tranquilo, que eu vou acabar o sermão antes da meia-noite. A maioria dos imperativos no Novo Testamento envolve o uns para com os outros no contexto da igreja local. Todas as vezes que esses textos aparecem, uns para com os outros, está sempre se relacionando à igreja, ao pequeno grupo, à família cristã, à comunidade, à eclesia, à assembleia dos santos, à reunião do povo de Deus. Parece que o nosso relacionamento com Deus, preste atenção nisso, o nosso relacionamento com Deus, ele é bem melhor manifesto e vivido e percebido pelas pessoas que não são convertidas, quando nós conseguimos desenvolver bem os nossos mandamentos uns para com os outros. É por isso que hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre o livro de Atos, onde diz que os cristãos daquela época eram amados, reconhecidos, admirados pelos de fora. E por eles serem admirados pelos de fora da igreja, o Senhor Deus acrescentava todos os dias o número dos que iam sendo salvos. Então, nosso papel não é acrescentar pessoas ao reino de Deus, o nosso papel é sermos o melhor cristão possível. Fala para quem está do seu lado assim, você tem que parecer com Jesus. Você tem que parecer com Jesus, não adianta. Tem que parecer com Jesus. Então, quando nós nos relacionamos bem, quando nós vivemos bem esse uns para com os outros, Deus é glorificado, as coisas acontecem melhor no âmbito da igreja e muito mais outras pessoas entendem e compreendem o que é o reino de Deus, porque elas admiram as pessoas que realmente se amam. Agora, quais são então essas características e essas categorias desses imperativos? Bom, o primeiro grupo que nós temos desses mandamentos uns para com os outros é a categoria da aceitação. Diga comigo, aceitação. Queridos, não tem nada pior do que não ser aceito, sim ou não? Não ser aceito pelo tipo de roupa que usa, não ser aceito pelo time que gosta, né? Não ser aceito pelo grau escolar, não ser aceito pelo tanto de dinheiro que tem no bolso. Nós temos muitos rótulos, nós temos muitas barreiras que nos impedem de relacionarmos uns com os outros. Nós somos muito seletivos, os grupos são extremamente seletivos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que os rótulos caem por terra. Nós somos iguais diante de Deus. Não é
o dinheiro, não é o status, não é as qualidades, não é nada que nos faz diferentes uns dos outros. Todos nós somos iguais perante Deus. Por isso, nós precisamos obedecer ao mandamento de aceitarmos uns aos outros, de nos relacionarmos bem uns com os outros. Romanos capítulo 16, versículo 16, você que está anotando. Se você quiser correr lá, eu vou passar bem rápido pelos textos, porque o tempo passa rápido. Mas lá fala para nós saudarmos uns aos outros. Diga assim comigo, saudar uns aos outros. Tem coisa melhor do que uma saudação bem dada? A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu moro em condomínio, prédio. Isso tem uma coisa que eu fico assim bastante triste, é quando alguém desce, e aí você está louco com aquele sorriso radiante, assim, querendo dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, a pessoa desce com cara feia e nem olha para a sua cara. Não é chato? É muito chato. No reino de Deus, a Bíblia ensina que nós devemos saudar uns aos outros. A saudação, ela vai muito além de um simples cumprimento. Ela tem a ver com respeito. Ela tem a ver com dizer nós somos iguais. Ela tem a ver com dizer, olha, eu valorizo você, eu aceito você, você é um semelhante. Não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. Não importa, eu te aceito como você é. E no reino de Deus, a Bíblia diz que nós somos aceitos pelo Senhor. Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus por isso? Queridos, não tem nada que você tenha feito no seu passado, não tem nada que você possa fazer no seu futuro que vai mudar a sua condição perante Deus. O Senhor te aceitou. Basta você agora fazer as suas partes. Então nós devemos saudar uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, diz que nós devemos ser hospitaleiros. Fala comigo, hospitalidade. Hospitalidade não tem só a ver com receber bem as pessoas em casa. Tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos bem com as pessoas. Como é que você lida com o diferente? Como é que você lida com o estranho? Como é que você lida com a pessoa que chega a primeira vez na igreja? Como é que você lida com aquela pessoa que foi transferida para o seu setor lá no seu trabalho? Como é que você lida com aquele aluno novo que chegou da outra cidade? Essa hospitalidade, essa capacidade de ser aberto, essa capacidade de alcançar, essa capacidade de abraçar, essa capacidade de receber é característica daqueles que amam a Deus e fazem parte do seu reino. Quem está entendendo, diga amém. Aceitação. Levanta sua mão para o céu e fala assim, eu sou aceito por Deus e por isso eu devo aceitar as pessoas à minha volta. Amém, queridos? É mandamento, saudar uns aos outros, receber uns aos outros, sermos hospitaleiros. Eu teria mais uns 30 versículos para falar, mas o tempo não permite. Segunda característica das categorias destes imperativos, desses mandamentos. Marcos capítulo 9, versículo 50. Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 50. Fala que nós devemos ter paz uns com os outros. Que coisa linda, não? Eu estava vendo um pouquinho de jornal agora à tarde, e a gente está vendo tantas guerras acontecendo ao redor do mundo, não é verdade, gente? É guerra na Síria, é guerra no Iraque, é guerra em Israel, é guerra na África, é guerra para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que a paz de Deus, a shalom de Deus, que excede todo entendimento, deve ser uma característica nas nossas vidas. A Bíblia chama Jesus de príncipe da paz. Olha que coisa linda. O príncipe da paz. Nós somos de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Então nós, como discípulos de Jesus, devemos ter paz uns com os outros. No que depender de vós, disse Paulo, tende paz. E aí eu pergunto para você, como é que está seu nível de paz? Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém fala mal de você, quando alguém fica devendo para você, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, quando alguém faz alguma coisa
que você não gostaria que acontecesse, acontece alguma coisa. Como é que está a sua carga de paz? Você levanta a bandeira branca imediatamente? Ou você se arma até os dentes para se vingar? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A nós cabe outra característica que eu vou falar daqui a pouco. No que depender de vós, tenha paz uns com os outros. Queridos, precisamos ser pacificadores. Eu me lembro quando estava no primário, a molecada gostava de brigar. E eu também não ficava muito longe disso, porque eu era meio rebelde na época. E aí tinha uma brincadeira, uma brincadeira, que alguém chegava no meio da briga e colocava a mãozinha assim e falava: quem for homem, gospe aqui. Você lembra disso, não? Alguém já viu isso? Olha lá, os homens, todo mundo conhece. Tá vendo? Os homens sabem do que eu estou falando. Queridos, nós não podemos jamais ser essa pessoa. Nós temos que ser pacificadores. No que depender de vós, tende paz uns com os outros. Unidade. A paz gera unidade. Por que nós temos tantas guerras? Por que nós temos tantas divisões? Por que nós temos tantas etnias, tantos pequenos grupos, tantas minorias? Porque nós não somos capazes, como seres humanos, de promover a paz. Nós gostamos de guerra. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quem está entendendo, diga amém. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: considerando cada um ao outro superior a si mesmo. Ai, pastor. Considerar o outro superior a mim mesmo é um exercício. Se submeter, respeitar, compreender, aceitar, dizer: olha, você está certo. Nós temos uma tendência muito forte a lutarmos e queremos provar o nosso ponto de vista, sim ou não? A gente quer sempre ganhar, mas no reino de Deus é diferente. O outro tem prioridade. Se todos nós vivêssemos dessa forma, como seria o mundo? Como seria o mundo? Seria um lugar muito melhor para se viver. Considerar uns aos outros superior a si mesmo. Terceira categoria de mandamentos. Mandamentos de submissão. Diga comigo, submissão. O que significa a palavra submissão? Significa submeter-se à missão de alguém. Então, quando eu digo eu estou me submetendo ao meu líder, eu estou dizendo eu estou me colocando na missão, eu estou me colocando abaixo da missão do meu líder. A missão dele é essa, então eu vou andar nessa direção, eu vou fazer isso, eu vou caminhar dessa forma. Isso significa submissão. A Bíblia nos ensina a sermos submissos uns aos outros. Efésios e Colossenses fala que nós devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Quem foi perdoado por Jesus aqui? Diga glória a Deus. Você pecou muito essa semana, sim ou não? Pecou? Todos nós pecamos. Uns mais, outros menos, mas todos nós pecamos, diz a palavra de Deus. E por causa dos nossos pecados que nós cometemos contra Deus e contra o nosso próximo, a gente tem que entender o mandamento de perdoar uns aos outros. Na oração do Pai Nosso, nós oramos o seguinte: perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou devem a nós. Se nós não perdoamos as pessoas, o Senhor Deus não nos perdoa. Então, por isso que o texto está dizendo: perdoem uns aos outros como Cristo já vos perdoou. Nós já fomos perdoados. O perdão de Deus, ele é incondicional antes de nós reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador e andarmos com Ele. No tempo da ignorância, todos são perdoados. Foram perdoados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Depois que nós entendemos o que é ser cristão, o perdão se torna condicional. Condicional a quê? A nossa capacidade de perdoarmos uns aos outros. Você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido, querido? Se nós não tivermos capacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem, a nossa vida torna-se algo terrível.
a gente começa a viver uma vida de amargura, de tristeza, de ressentimento, a gente não dorme direito, a gente tem dor de estômago, e um dia eu poderia falar muito sobre a ausência de perdão nas nossas vidas, o tanto de problemas que causa, inclusive físicos, emocionais e espirituais. Mas é assunto para outra hora. Perdoe. Olha para quem está do seu lado e fala, querido, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. A gente precisa aprender a pedir perdão. A gente precisa aprender a quebrantar o nosso coração. A gente precisa aprender a colocar a nossa vida numa condição de perder. Perdão significa uma grande perda. É quando eu abro mão da minha justiça própria. É quando eu abro mão da minha vingança. É quando eu abro mão dos meus direitos, para que o outro possa ser livre e eu também. Foi isso que Jesus fez por nós. Você imagina só se Jesus ainda estivesse cobrando de você os seus pecados, o que seria de você? Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é que teme a Cristo? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Um dia, eu costumo brincar lá na igreja, todos nós vamos nos apresentar diante do bafo do leão da tribo de Judá. E a hora que ele rugir na nossa cara, irmãos, vai ser coisa linda. Quem está preparado? Está preparado para isso ou não? Estava falando para o irmão lá, pai do Fugito. A Bíblia diz, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Todos nós, queridos, vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E vamos ter que prestar conta. E nós precisamos estar preparados. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nos relacionarmos, nos submetemos às lideranças. Hebreus capítulo 13 fala que quando nós não nos submetemos às nossas lideranças espirituais, nós estamos causando neles sofrimento. E esse sofrimento que nós causamos aos nossos líderes espirituais não nos dá nenhum proveito. Fala para quem está do seu lado, submissão, querido. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Isso é coisa linda. O Senhor quer obediência e não sacrifício. Quarta categoria de mandamentos. Eu estou pulando um monte de versículos. Quarta categoria. Categoria de proibição. Fala comigo, proibição. E aqui eu vou gastar um pouquinho mais. Tiago capítulo 4, versículo 11 fala, não falem mal uns dos outros. Põe a mão na boca e fala assim, ó. Não fala mal de ninguém, não. Pastor Eibe brinca que a gente só pode falar mal do diabo. A gente não fala mal de igreja, a gente não fala mal de pastor, a gente não fala mal de político, a gente não fala mal da polícia, a gente não fala mal dos irmãos, a gente não fala mal de nada, irmão. Fala para quem está falando, não fala mal de nada, não. Hebreus também diz que o povo de Israel não entrou na terra prometida, a primeira geração, porque eles murmuraram. Muita gente não tem crescimento espiritual, muita gente não avança na carreira, não avança na família, está sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. Por quê? Porque murmura, porque reclama, porque fala mal. A Bíblia nos ensina a não falarmos. Você anotou aí na sua Bíblia? Tiago 4,11. Não falem mal uns dos outros. Ponto. Não se fala mal de ninguém. Tiago 5,9, um pouquinho mais para frente, diz, não vos queixem um dos outros. Não tem que apresentar queixa, não tem que reclamar, não tem que falar nada. Gálatas capítulo 5, versículo 15 diz, se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, vejam que não sejam mutualmente destruídos. Ou seja, que nós não amassemos uns aos outros, que nós não venhamos a nos morder uns aos outros, que nós não venhamos a nos destruir uns aos outros, que nós sejamos cordiais e obedientes. Gálatas 5,15 diz, não provoque a ira uns dos outros.
Não provoque a ira uns dos outros. Gálatas 5:26 diz, não tenha inveja uns dos outros. A Bíblia diz que a cada um Deus dá uma porção segundo a sua capacidade. A Bíblia diz que Deus não coloca sobre nós um fardo maior que nós podemos carregar. Então aquilo que você está vivendo, aquilo que você tem como família, aquilo que você tem no trabalho, o seu sucesso ou o seu fracasso tem a ver com a sua capacidade. Portanto, nós devemos sempre pedir para Deus, Senhor, alarga os meus ombros, para que eu possa me tornar mais robusto, para que eu possa crescer, para que eu possa alcançar mais, e não ficar de olho na grama do vizinho. Essa é a expressão, né, que o pessoal usa. A grama do vizinho é sempre mais verde. Não é, querido. O que é que você está fazendo com a sua grama? Não tenha inveja uns dos outros. Gálatas 3:9, não minta uns para os outros. O pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do zoinho vermelho. Quem mente é filho do diabo. O pai da mentira é o diabo. Não mintam uns para os outros. Romanos 14:13. Não julguem uns aos outros. O julgamento pertence ao Senhor. Nós não temos liberdade para julgar ninguém. Porque a Bíblia diz que com a medida que nós julgarmos o nosso irmão, o nosso próximo, nós seremos o quê? Julgados. Então toma cuidado, querido. Antes de falar que a pessoa é preguiçosa, antes de falar que ela é incapaz, antes de falar que ela é incompetente, antes de falar que ela não tem compromisso, cuidado. Porque nós estamos estabelecendo juízo contra os outros. Em quinto e último lugar, mandamentos que têm a ver com edificação. A vontade de Deus é que a gente cresça em número, que a gente cresça em estatura, que a gente se pareça com Jesus, que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então, edificar é um termo da engenharia, tem a ver com colocar tijolos, tem a ver com construir um edifício, tem a ver com estabelecer a igreja, e todos nós somos tijolos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é um tijolinho, irmão. Se você faltar no edifício da igreja, vai ficar um pedaço de parede sem construir. Todos nós fazemos parte, nós somos tijolos. 1 Tessalonicenses 5:11 e Romanos 14, edificai-vos reciprocamente, ajudar uns aos outros a crescer. Esse é o papel do discipulador, esse é o papel da célula, é o papel do Tadel. Se você não está participando dessas coisas, queridos, você não está se edificando, você está em falta diante de Deus e diante da sua igreja. Edificai-vos reciprocamente. Hebreus 13:3, exortai-vos mutuamente a cada dia. Exortação não tem a ver com paulada. Tem gente que acha que exortar é descer o cajado, não é. Exortar é orientar em amor. Fala comigo, orientar em amor. Você ama seu próximo como a si mesmo, sim ou não? Se você vê que o seu próximo está indo para a perdição, você vai fazer o quê? Fala assim comigo, exortar em amor. Querido, amado, lembra do pastor André? Não anda por esse caminho, não faz isso, mostra biblicamente o que ele está fazendo de errado. Edificai-vos reciprocamente, exortai-vos mutuamente a cada dia, não é de vez em quando, Hebreus 13:3, a cada dia. 1 Tessalonicenses 4:18, consolai-vos uns aos outros. Alguém aqui teve uma tristeza no coração essa semana? Levanta assim a mãozinha. Uma tristezinha, por menor que seja. O que é consolo? A gente fica triste, queridos. Tem dia que a gente está meio down, sim ou não? Tem dia que a gente amanhece meio downzinho, meio tristinho. E aí a gente precisa ter irmãos para nos consolar, para nos fortalecer. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra. A Bíblia diz que nós devemos fortalecer uns aos outros. Então nós vamos consolar, e aí ao consolarmos uns aos outros, nós somos edificados. A Bíblia diz que o Senhor nos consola com as suas consolações, para que nós possamos consolar aqueles que sofrem. Quantas pessoas você tem consolado? Quantos você tem ajudado?
Gálatas 6:2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Semana passada eu fui num velório. E aí, na hora de fechar o caixão e levar o caixão, a princípio 4 pessoas tentaram pegar o caixão. E eles viram que não dava conta, botaram de volta, aí chamaram mais 2. Apenas uma ilustração. Queridos, é muito mais fácil carregar peso em várias pessoas. É ou não é? É muito mais fácil. Não carregue as suas cargas sozinho. Clame por ajuda. Clame por socorro. É para isso que serve igreja, é para isso que serve discipulador, é para isso que serve líder de célula, é para isso que serve pastor, é para isso que serve irmão, intercessor, amigo. É para isso que nós estamos aqui, para carregar as cargas uns dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros. Quem é que ora todos os dias por essa igreja? Assim, levanta a mão bem alto. Você ora todos os dias por essa igreja? Olha só, está faltando muita gente. Todos os dias, querido, você tem que orar por essa igreja, orar pelas pessoas. Você não sabe o nome de todo mundo, mas a sua oração tem poder diante de Deus. Você crê nisso ou não? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo? Diga glória a Deus. Nós somos justificados pelo Senhor, então a nossa oração tem poder. Orai uns pelos outros. Queridos, é assim que nós vamos vencer. A igreja passa por lutas, a igreja tem batalhas espirituais, é na oração que nós vamos vencer. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Todos nós temos alguma coisa que nós podemos fazer uns pelos outros. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros. Eu não quero ser servido, mas eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer como Jesus fez e nos ensinou lá no Evangelho, lavar os pés uns dos outros. É assim que a igreja é edificada. É assim que nós crescemos. Eu quero encerrar lendo uma frase de um pastor. Ele diz o seguinte: esta intimidade mútua uns com os outros e com o Senhor é o que está faltando na vida das igrejas hoje. Nos reunimos juntos, mas não há o compartilhar de vida. Temos sido muitas unidades, porém isoladas. Reunidos juntos no exterior, mas resistindo contra o compartilhar no nosso interior. O que é tão essencial, fundamental e prioritário para que haja saúde espiritual. Você quer ser saudável espiritualmente, sim ou não? Então nós precisamos aprender a viver os mandamentos dos uns para com os outros. Se coloque em pé. Coloque a sua mão sobre o seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Deus, mais forte, Senhor Deus, nesta noite eu aprendi um pouquinho mais de como eu devo viver como igreja, como ser humano, como discípulo de Jesus. E a partir de hoje, eu vou colocar esses mandamentos dos uns para com os outros em prática no meu dia a dia. E eu vou ver a manifestação, a bênção, a glória do Senhor sobre a minha vida e sobre esta igreja, sobre esta cidade, em nome de Jesus. Aquele que crê, aplauda ao Senhor bem forte. Que Deus abençoe, queridos.